Jesus ainda opera. Jesus ainda opera. Jesus opera, Jesus faz milagres. Jesus é mistério, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Capítulo 6 do primeiro livro de Samuel. Deus confirmou esta palavra com o hino que eu ouvi. Sem Deus não dá. Quando a gente clama, Deus ouve. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 7 de 1 Samuel. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Aí diz assim no versículo 12: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos. Aleluia. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Amém? Irmãos, nós sabemos que Samuel, filho de Eucana e filho de Ana, o filho da promessa, o qual cresceu na casa de Eli, junto com seus filhos Ofni e Finéias. E ali Samuel crescia. A palavra do Senhor diz que Samuel, ele servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor naqueles dias era de muita valia, porque não havia visão manifestada. Era um tempo escasso de visões de Deus. Então a palavra de Deus, eles prezavam muito pelos profetas, aqueles que eram enviados do Senhor nessa época. E Samuel, ele começou a falar em nome do Senhor, ele falava ao povo, né, sobre o que Deus queria falar com o povo. E Samuel crescia, e Deus, a palavra de Deus do Senhor diz que Deus era com ele. E todas as palavras de Samuel, nenhuma delas o Senhor deixou cair em terra. E que o profeta Samuel, a profecia, o seu chamado, foi confirmado, aleluia, pelo Senhor. Glória a Deus. E ali o povo ia consultar Samuel. Deus falava através de Samuel. O chamado de Samuel foi confirmado pelo Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus veio a Samuel, a todo Israel. Capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. E eles foram ao encontro, à peleja contra os filisteus. E a palavra do Senhor diz que eles perderam a guerra. E foram uns 4.000 homens. E eles voltam para o arraial, o povo de Deus, derrotado pelos filisteus, voltam para o arraial. E foram mais de 4.000 homens para esta batalha. E foram feridos pelos filisteus. E eles tinham uma indagação: por que os filisteus nos feriram? Por que o Senhor permitiu que os filisteus nos ferissem? Então eles fazem o seguinte: eles tomam uma decisão sem a consulta do Senhor, mas eles tomam uma decisão. Que decisão era essa? Mandou trazer a arca do Senhor para o meio do arraial. E ali ficou com os filhos de Eli, Ofni e Finéias. 2 filhos estes que Deus não aprovava porque eram profanos. Eles profanavam o sacrifício do Senhor. Eles brincavam, eles iam para a bebedeira, comendo do sacrifício que era ofertado ao Senhor. Então eles não tinham aprovação. Então eles pegam a arca do Senhor e trazem para o meio do arraial, o que causou extrema alegria. E eles jubilavam ao Senhor ao ponto de causar um terremoto. O júbilo foi tão grande, a alegria pela arca estar no meio do arraial foi tão grande, a alegria foi tão grande que estremeceu a terra. E os filisteus, de onde eles estavam, ouviram o grande tremor de terra. Aleluia. Então eles disseram assim: olha, aquele tremor foi lá no povo daquele Deus lá deles, foi no meio daquele povo, foi o Deus deles que causou esse terremoto.
Então eles se atemorizaram, mas os maiorais olharam para os soldados e disseram o seguinte: ei, seja homem. Foram essas palavras. Sejam homens, não fiquem temendo não. Será que vocês agora vão servir aos hebreus? Será que agora vocês vão temer e servir aos hebreus? Se levantem, vão à peleja e sejam homens. Os filisteus falaram isso. Então eles se esforçaram e foram à peleja. Glória a Deus. E ocorreu uma batalha entre os filisteus e o povo de Deus. Glória ao Senhor. E o povo de Deus foram derrotados mais uma vez. Aleluia. Foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens. Foi um estrago total. Aleluia. Glória a Deus. Mas só que nessa segunda derrota aconteceu algo mais grave. O que foi, irmã Érica? A arca do Senhor foi tomada. A presença de Deus já não estava mais entre o povo. Ofni e Finéias morrem. Os irmãos sabem, né? Que Eli também, a mulher de Finéias, tem um filho. Na hora que é dito para Eli que a arca foi tomada, a mulher está dando à luz. Aí Eli tomba, vai para trás, cai da cadeira, mete a nuca no chão e ele morre também. Os irmãos conhecem a história. E coloca o nome daquele filho e acabou. Foi-se a glória do Senhor. E ali, aleluia, eles pegam, os inimigos pegam a arca do Senhor e vai andando. E vai de cidade em cidade. E por onde a arca do Senhor passava, trazia destruição. Aquele povo, os inimigos do povo de Deus, filisteus, achavam que pegando a arca do Senhor, eles seriam invencíveis. Mas o contrário do que eles pensavam, a arca do Senhor trouxe destruição para a vida deles. Por onde ela passava, causava destruição, ao ponto de eles não aguentarem. Então eles chamam o povo de Kiriat Jearim e diz: olha, pega essa arca aqui e leva com vocês, que nós não suportamos mais tanta dor, tanta enfermidade, tanta destruição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eles pegam, o povo de Kiriat Jearim pegam, levam a arca do Senhor para a casa de Abinadab e consagram seu filho Eleazar para que cuide, para que guardem a arca do Senhor. Só que naqueles dias, irmãos, a arca ficou em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, e os dias foram passando, e as bênçãos do Senhor estavam cerradas sobre o povo de Deus. Já não tinha mais bênção, não tinha mais nada, não tinha presença. E se passaram 20 anos. É por isso que eu continuo a dizer: sem Deus não dá. Sem a presença de Deus não dá. Aí o povo caiu em si. Eu acredito que o povo sentiu falta de como era a glória do Senhor, de como era ter a presença de Deus na vida deles. Então eles pegam e começam a se lamentar. Eles começam a clamar. Eles começam a se lamentar. 20 anos, irmãos. 20 anos sem a presença de Deus. Quando eu digo isso, eu lembro da minha vida, de mim mesma. Quando muitas vezes eu saí da presença do Senhor, eu passei muitos anos fora da presença de Deus. Mas em todo show que eu estava, em toda festa mundana que eu estava, eu tinha a impressão, aleluia, de que um raio ia me atingir. Você acredita nisso? Eu tinha a impressão de que tinha olhos olhando para mim. E por mais que eu tentasse disfarçar para os amigos que estavam ao meu redor, bebendo, né, fumando, fazendo o que não deve, quanto mais eu estava ali naquele meio, tentando disfarçar, eu estava incomodada. Porque quem experimenta da presença de Deus, não consegue esquecer jamais qual era a sensação. E eu ficava ali incomodada. Eu não sabia agir como mundana. Você é esquisita, porque tu está assim, hoje se alegra, olha aí o show, olha aí a banda, olha isso tudo. E eu não conseguia me alegrar com aquilo, eu tentava disfarçar para não ser, aleluia, uma companhia chata. E ali eu ficava lamentando,
Não tinha forças para voltar, mas também não me acostumava com aquele meio que eu estava vivendo. E eu sei bem como é ter saudade da presença de Deus. E aquele povo, eu acredito que tinha um vazio muito grande no coração deles. Eu acredito que o povo estava se sentindo vazio, sentindo angustiado. Tem algo faltando. Aleluia. Tinha algo faltando, que era a presença de Deus. E eles lamentavam. E eles choravam. E eles foram procurar Samuel. Eles sabiam que tinha um homem de Deus. Feliz coisa para a gente é saber que tem alguém que intercede por nós. Eu me sinto segura, irmãos, quando eu sei que eu tenho irmãs orando pela minha vida. No processo com o meu filho, eu me desesperava, mas ao mesmo tempo eu dizia, mas a igreja está orando, mas tem irmãs orando pelo meu filho. Eu não acredito que Deus não vai ouvir a oração. Eu não acredito que Deus não está ouvindo a oração. E eu me sinto segura, eu me sentia segura. Eu disse, não, as irmãs estão orando por mim. Jeane está orando por mim. A Marinalva está olhando pelo meu filho. A irmã Gessina está orando pela. A irmã Cedilma está orando pelo meu filho. E eu ficava ali, meu pastor tem orado pela minha vida, pelos meus filhos. A minha pastora, eu creio que eu vou ter vitória. E eu tive vitória da parte do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, é importante você servir de suporte de oração para alguém. É importante levantar vidas. É importante orar pelo seu irmão, pela sua irmã. Você é seja Deus. Você é responsável muitas vezes, aleluia, pela vitória do seu irmão. Irmã Érica, é verdade. Muitas vezes eu tenho vitória, mas não pela minha própria força, mas porque tem uma poderosa intercessão, intercedendo por mim, pela minha casa. Aleluia. E esse povo daqui sabia que Samuel era um profeta de Deus, confirmado por Deus. E esse povo aqui, aleluia, 20 anos se passaram, até que eles se dessem conta que sem Deus não dá, que sem a presença de Deus, sem a proteção de Deus não dava para eles continuarem. E eles clamam ao Senhor, e eles se lamentam, aleluia. Aí Samuel, glória a Deus, chega para toda a casa de Israel e diz, olha, se com todo o vosso coração vocês se converterem, aleluia, e tirai dentre vós os deuses estranhos, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi somente a Ele, Ele vos livrará da mão dos filisteus. Irmãos, 20 anos sendo machucados pelos filisteus, sendo derrotados pelos filisteus. Eles ainda demoraram, foi muito, não foi não? Sendo ali humilhado pelos filisteus. Aí Samuel disse, se vocês se converterem, se vocês se arrependerem, deixarem os deuses estranhos, voltar o seu coração para Deus e servir somente a Ele, Ele dá uma palavra de garantia, o Senhor os livrará das mãos dos filisteus. Aleluia. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os deuses estranhos, os Baalins e os Astarotes. Eles tiraram todos os deuses estranhos do meio deles. Aleluia. Aí Samuel olha para ele, glória a Deus, e diz o seguinte, se juntem todos vocês, se juntem, desçam até Mispa, vão lá até Mispa, e vocês se congreguem, se juntem lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou sacrificar. Eu vou sacrificar. Glória a Deus. Ele pega um cordeiro que ainda mamava. Era um cordeiro novinho. Quem está entendendo, diga glória. Ele diz, enquanto vocês clamam, vocês se convertam. Aí o povo pega água e joga. O povo pega e começa a se humilhar perante o Senhor. E o povo começa a confessar, pecamos contra o Senhor. Porque tem gente que é assim, irmãos, está fazendo a coisa errada, mas não é capaz de se humilhar perante Deus e reconhecer que tem pecado, e reconhecer que é um pecador. Mas o povo aqui não.
O povo diz, começa a se humilhar, começa a jogar água, começa a se humilhar perante o Senhor e diz, nós pecamos contra o Senhor. Aí Samuel olha para eles, olha, enquanto vocês se humilham, eu vou sacrificar. Ele pega um cordeiro ainda que mamava, cordeiro novinho, porque para o Senhor é o melhor. Perfeito. E ele vai sacrificar. E quando Samuel estava sacrificando ao Senhor, irmãos, aleluia, glória a Deus. Enquanto ele sacrificava o holocausto, chegaram a peleja contra Israel os filisteus. Eles vão à peleja contra os filhos de Israel. Só que aí Samuel está oferecendo sacrifício ao Senhor pela vida do povo de Israel. E enquanto ele sacrificava, enquanto chegaram à peleja contra Israel, o Senhor fez trovejar. Olha que coisa linda. O Senhor fez trovejar. O Senhor trovejou aquele dia com grande trovoada. Aleluia. E eu fui ver o que era uma trovoada. Trovoada é uma descarga elétrica, seguida de uma grande tempestade. Você imagina o que Deus fez naquele dia? Será que nós somos capazes de entender? Enquanto os inimigos vinham contra Israel, Samuel estava sacrificando por causa do clamor do povo e do arrependimento do povo. Enquanto o povo se arrependia, enquanto o sacrifício era colocado como sacrifício ao Senhor, e quando os inimigos veio contra o povo de Israel, o Senhor mandou uma trovoada. Sabe que tem trovoada do Senhor derrotando os nossos inimigos no dia de hoje? Uma descarga elétrica dentro de uma tempestade caiu sobre os inimigos de Deus. Se eu fosse você, ia dando glória, porque esse Deus não mudou. Uma trovoada que aterrou aquele povo de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deus mandou trovoada. E eu me lembro muitas vezes, quantas vezes o Senhor derramou uma trovoada contra os meus inimigos. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o Senhor tem trovejado sobre a vida dos teus inimigos. É por isso que nós estamos aqui, porque Deus ainda troveja na terra. Deus ainda aterra inimigo na terra. Ei, Deus ainda peleja pelo seu povo. Levanta a mão, dá um glória para Jesus, porque tem trovoada de Deus chegando na minha vida e na tua vida para nos dar vitória. Aleluia, aleluia. Trovejou, aterrou, destruiu os inimigos, deu vitória ao povo de Israel. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Aí Samuel pega uma pedra. Eu estou falando que sem Deus não dá. Eu estou falando que é para a gente olhar sempre para o problema, olhando um pouco para trás e ver o que Deus já fez sobre a nossa vida. Ele pega uma pedra, glória a Deus, entre Mispa e Sem, 2 territórios. Ele pega uma pedra e coloca lá, e chama essa pedra Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Porque logo após a vitória, Samuel escolheu uma pedra. Naquele tempo não tinha troféu. Naquele tempo não tinha medalha de ouro, nem de prata, nem de bronze. Não tinha. Ele pega uma pedra como um sinal simbólico da vitória dos filhos de Deus. Ele pega uma pedra como um marco de vitória, de glória. Ao olhar para aquela pedra, as pessoas lembravam que ali os filisteus foram derrotados pelo Senhor. Era um marco de vitória. Aquela pedra está ali entre Mispa e Sem. Era um altar de gratidão, glória a Deus. Quem passasse por aquele lugar, as pessoas iam se lembrar que foi Deus quem os livrou das mãos dos filisteus. E era uma coluna de fé. Aleluia. Ao olhar para aquela pedra, o povo de Israel podia crer que o Deus que tinha livrado eles das mãos dos filisteus era Deus que podia livrar o povo dele de qualquer inimigo. Era para aquele povo, aleluia, sobre Anai. Era aquela pedra, era um sinal
de que Deus deu vitória ao seu povo. Aí Deus nos trouxe aqui nesta manhã, me trouxe esta palavra para te dizer: quando tudo parecer difícil, quando você sentir que os inimigos estão te rodeando, querendo tragar a tua vida e a tua casa, olha para trás e olha para a pedra. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quando você se sentir cercado por inimigos, porque um dia, antes de todo o processo com meu filho, antes de tudo acontecer, eu tive um sonho. E esse sonho, eu estava em uma arena. Era uma arena. Quem já assistiu o filme Gladiador sabe o que é uma arena. E eu entrava sozinha na frente daquela arena. E eu via aquela porta escura. E eu achava que ia sair da porta um leão ou um urso, como Davi. Eu pensei que ia sair um leão feroz. E eu ficava na frente daquela porta, esperando ele vir, com 2 espadas na mão. Eu nunca esqueço esse sonho. Com 2 espadas na mão. E na minha retaguarda estava toda a minha família. E só estava eu com 2 espadas na mão. E de repente, quando eu levantava aquela espada, o Senhor dizia para mim: se prepara. E quando eu olhava para aquela porta, de onde provavelmente ia sair o meu inimigo, eles saíam das arquibancadas. Parecia um formigueiro de demônios. Parecia um... para vir. E eu começava a lutar. Chegava uma hora que era tanto demônio que eu fechava os olhos e começava a manusear a espada. Era Deus dizendo: se prepara, porque o que vem pela frente aí não vai ser fácil, mas eu vou te dar vitória, porque nas tuas mãos eu coloquei 2 espadas. Ali começou toda a minha luta. Meu Deus. Ali começou a minha guerra. E tem a hora que eu me sentia cercado, Clara, por tanto inimigo. E tem a hora, parecia que até essa parte dos demônios já tinha saído debaixo do chão para avançar em cima de mim. E eu dizia: meu Deus. E quem é espiritual, quem está no espírito, quem ora, quem sacrifica, sente. E muitas vezes na minha casa eu sentia que algo grande, que não era de Deus, estava se aproximando de mim. Aí Deus dizia: vai, desce e vai para o joelho. E eu deixava comida no fogo, deixava tudo, deixava prato na pia. E eu ia para o quarto pedir socorro, porque a oração era a única coisa que me garantia vitória. Aleluia. E eu estou lutando até hoje. Diga glória a Deus. Eu estou lutando até hoje. Aleluia. Nem toda a arena vai te aplaudir. Nem toda a arena, nem toda a arquibancada vai te aplaudir. Vai te atacar. É por isso que você precisa estar preparado. Fique preparado. Não fique se preparando, não. Esteja preparado para o que vai sair das arquibancadas. Olha que veio agora, quentinho do céu. Se prepara para o que vai sair das arquibancadas. Não vai te aplaudir, não vai te atacar. Vai tentar te destruir. Mas você já tem as armas do Senhor. Você já está revestido com as armas de Deus, com as armaduras de Deus, escudo, capacete, aleluia. Vai estar revestido, se preocupe não. Mas a guerra estava na minha frente e eu sabia que tinha que estar preparada. E esse povo aqui, ele sabia que do Senhor viria a vitória deles. Aleluia. Até aqui nos ajudou. Essa é a pedra que eu coloco sempre. É a pedra que eu olho sempre. É a pedra que diz Ebenezer. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, olhemos para trás e possamos enxergar a pedra que está dizendo: Deus foi o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus livrou ontem, vai livrar hoje e vai livrar eternamente. Deus deu vitória ontem, vai dar vitória hoje e vai dar vitória eternamente. Se você crê nisso, aleluia, recebe essa palavra da parte do Senhor para a tua vida. Deus tem vitória. Olha para a pedra. Se está apertado, olha para a pedra. Se você está angustiado, olha para a pedra. Olha de quantos momentos terríveis o Senhor te deu equilíbrio. Olha de quantos momentos terríveis o Senhor te deu vitória, te deu livramento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem livramento de Deus para o seu povo. Deus ainda faz trovejar sobre a nossa vida, nos dando livramento dos nossos inimigos. Deus ainda faz trovoadas.
trovoada. Deus, onde a causa a tempestade que aterra inimigo, meus inimigos e os teus inimigos. Então levanta a tua mão, dá glória para Jesus, levanta a cabeça. Creia que o Deus que agiu no passado, a pedra está lá. Eu não sei se ela existe até hoje, mas nós sabemos que existe aqui na Bíblia. Até hoje, nós pregamos sobre ela. E nós sabemos que o Deus que livrou Israel dos filisteus é o Deus que nos livra hoje de comunista. É o Deus que nos livra hoje dos que querem, acabar com a nossa igreja, querem acabar com a nossa família. Aleluia, que neste dia nós possamos olhar para a pedra e dizer: o Deus que deu livramento ao seu povo, deu vitória ao seu povo, Ele é Deus hoje. E Ele ainda tem trovoada, Ele ainda tem vitória, Ele ainda tem milagres na minha e na tua vida. Então fique com essa palavra. Eu precisava dizer essa palavra para a igreja, que muitas vezes está amedrontada por causa dos inimigos. Porque nada está na nossa mão, irmãos. Nada. Quem é que nos garante se um parente nosso está distante? A gente queria estar perto para proteger. Mas o que é que nos garante vitória? Essa palavra que diz que nós somos mais que vencedores. Às vezes a gente quer estar lá em São Paulo, quer estar lá em Minas Gerais, a gente quer estar ali, em Porto Calvo, quer estar ali em Maceió, quer estar ali no Pilar, a gente quer dar vitória, a gente quer pegar um parente nosso e guardar aqui, a gente ficar na frente da guerra. Mas tem coisas que a gente tem que passar na oração. É Deus dizendo: a sua dependência está em mim, na minha palavra. A nossa vitória está nessa palavra. A garantia de vitória do povo de Deus está nessa palavra. E é interessante, a gente parece uns loucos, irmão. Como é que a gente crê numa coisa que a gente não vê, mas a gente sente? Como não é isso? O que é loucura para o mundo, para a gente é o quê? Para a gente é o quê? O que é loucura para o mundo, para a gente é o quê? Aleluia. O que é loucura para o mundo é vitória para nós. O que é loucura para o mundo, aleluia, é vitória para o povo de Deus. É coisa que ninguém entende. Está acontecendo isso assim, assim. Não, Deus está no controle. Oh, aleluia. Mas irmã Érica, a senhora não estou vendo, mas Jesus também está vendo e Ele está no controle. Mas irmã Érica, a senhora não sabe a minha situação. Não sei, nem quero saber, mas Jesus está no controle. Mas irmã Érica, o médico disse assim, assim, assim. Ei, mas Jesus é o médico dos médicos. Quem dá a palavra final sobre o diagnóstico do homem é Deus. Quem dá a palavra final sobre a nossa vida é Deus. Quem bate o martelo nos dando vitória é Deus. Quem assina o que homem nenhum tem poder para assinar é Deus. Aleluia. Quem vai dar vitória é Deus. É Deus. É Deus e é Deus. Aleluia. Eu estou feliz nessa manhã. Nesse começo de tarde eu estou feliz. Estou quase sem voz, mas eu estou feliz. Porque eu tenho uma certeza que enquanto eu estou aqui aos pés de Jesus, que enquanto eu estou aqui, Jesus está trabalhando, eu não posso fazer nada. Enquanto nós estamos aqui como Maria nos pés de Jesus, Jesus está indo no leito do hospital. Jesus está entrando naquele quarto. Jesus está dando vitória, está dando livramento. E essa garantia que me faz estar de cabeça erguida, sorrindo e adorando o nome de Jesus. Então nessa manhã, nesse começo de tarde, creia que Deus nunca perdeu o controle de nada. E eu profetizo a sua vida agora neste momento, que ainda neste dia Deus vai te dar uma grande vitória. Deus tem resposta aqui neste lugar, neste dia. Deus tem resposta para mim e para você. Então dê glória para Jesus, adore a Ele, se desprenda. O problema ficou, olha, para lá. Aqui tem Jesus que resolve tudo. Aleluia. Irmã Quitéria, venha louvar ao Senhor. Venha louvar ao Senhor. Enquanto ela louva, nós vamos tirar os dízimos e as ofertas da casa do Senhor, para a manutenção da casa do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. As irmãs que vão tirar a oferta, já se posicionem aqui, que nós vamos tirar essa oferta. Eu